Fiel, eu vou te fazer uma pergunta. Quanto você acha que a FIFA pagaria ao Corinthians sem o clube disputar sequer um minuto da Copa do Mundo? 50 mil reais? 100 mil reais? 200 mil reais? Pois prepare-se, porque o valor é tão alto que está deixando muita gente de boca aberta nos bastidores do Parque São Jorge. E o mais impressionante é que essa bolada está chegando graças a um jogador que nem sequer é titular absoluto da sua seleção. Sim, estamos falando de Memphis Depay. Enquanto a torcida acompanha a pausa do calendário e espera ansiosamente a volta do Timão aos gramados, o camisa 10 está disputando a Copa do Mundo pela Holanda. E cada dia que ele permanece na competição representa dinheiro entrando diretamente nos cofres do Corinthians. Dinheiro de verdade. Dinheiro que chega em um momento extremamente importante para o clube. Mas calma, porque quando eu revelar quanto o Corinthians já garantiu e quanto ainda pode receber até o fim da Copa, você vai entender por que essa notícia animou tanto a diretoria. E olha, tem um detalhe nessa história que praticamente ninguém percebeu. Antes de continuar, já deixa o like agora e se inscreve no Timão Love, porque aqui você acompanha tudo o que acontece no Corinthians antes de virar assunto em todos os portais esportivos. Agora presta atenção. A Holanda garantiu sua classificação para a próxima fase da Copa do Mundo. E com isso, automaticamente, o Corinthians também saiu ganhando. Muita gente não sabe, mas a FIFA possui um programa de compensação financeira para os clubes que cedem jogadores convocados para o torneio. A lógica é simples. Se um atleta do seu elenco está representando sua seleção, a FIFA paga uma quantia diária ao clube durante o período da competição. E no caso do Corinthians, existe apenas um representante, Memphis Depay. O atacante holandês vem participando da campanha da seleção comandada por Ronald Koeman e mesmo começando as partidas no banco de reservas, continua gerando receita para o Timão. Agora vem a parte que surpreende. Até este momento, a participação de Memphis já garantiu aproximadamente 415 mil reais para os cofres do Corinthians. Isso mesmo, mais de 400 mil reais. E esse valor pode aumentar, muito, porque a cada fase superada pela Holanda, novos dias são adicionados ao cálculo da FIFA. Ou seja, quanto mais longe a seleção holandesa chegar, maior será a quantia recebida pelo Corinthians. E é exatamente por isso que alguns dirigentes estão acompanhando os jogos da Holanda com uma atenção especial. Não apenas pelo desempenho de Memphis, mas pelo impacto financeiro que isso pode gerar. Agora pensa comigo. Se hoje o Corinthians já garantiu uma quantia significativa sem precisar fazer absolutamente nada, imagina o que acontece se a Holanda continuar avançando até as semifinais. Ou melhor, até a final. A conta começa a ficar realmente impressionante. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Porque existe uma possibilidade real de o Corinthians se aproximar da marca de R$1 milhão apenas com essa compensação da FIFA. Um valor que muita gente jamais imaginou que poderia entrar nos cofres do clube através da Copa do Mundo. Mas sabe o que torna tudo isso ainda mais curioso? O fato de Memphis não estar sendo o protagonista da seleção. Na verdade, ele vem entrando durante as partidas e ajudando a equipe em momentos específicos. Mesmo assim, continua sendo extremamente valioso para o Corinthians, dentro de campo para a Holanda e fora de campo para o Timão. Só que essa história não para por aí, porque existe outro detalhe envolvendo Memphis que pode render ainda mais dinheiro ao Corinthians. E quando você descobrir essa segunda fonte de receita ligada ao atacante holandês, vai entender por que a diretoria está tratando esse assunto com tanto interesse. Na próxima parte, eu vou te mostrar quanto a Holanda ainda pode render ao Corinthians, qual é o valor máximo que pode entrar nos cofres do clube e por que essa situação pode influenciar diretamente o futuro de Memphis no Timão. Agora presta atenção, porque é aqui que a conta começa a ficar realmente surreal. Muita gente viu a notícia e pensou apenas no valor extra pela classificação da Holanda, mas a história não é só essa. Na verdade, o Corinthians já tem uma quantia garantida, pode receber ainda mais e dependendo do caminho da seleção holandesa na Copa do Mundo, esse dinheiro pode virar uma ajuda muito importante para os cofres do clube. Vamos por partes.
A FIFA paga aos clubes uma compensação diária por cada jogador convocado para a Copa do Mundo. No caso do Corinthians, o único jogador convocado foi Memphis Depay, e só isso já colocou o Timão dentro dessa conta. Mesmo que o Corinthians não esteja disputando a competição, mesmo que o clube não tenha entrado em campo, mesmo que Memphis não seja titular absoluto da Holanda, o dinheiro entra, porque o cálculo da FIFA considera o período em que o atleta fica à disposição da sua seleção. E aí começa o ponto que animou a Fiel. Com a classificação da Holanda para a segunda fase da Copa do Mundo, o Corinthians garantiu mais 20 mil dólares. Na cotação atual, isso representa algo próximo de 103 mil reais. Só por causa da classificação, só porque a Holanda avançou, só porque Memphis continua na competição. Agora soma isso com o que o Timão já tinha direito a receber. Antes dessa nova fase, o Corinthians já havia garantido cerca de 60 mil dólares pela presença de Memphis na Copa, algo próximo de 311 mil reais. Com a classificação da Holanda, esse valor subiu para 80 mil dólares, ou seja, aproximadamente 415 mil reais. E agora vem a pergunta que prende qualquer corintiano na cadeira. Quanto esse valor ainda pode crescer? Porque se a Holanda continuar avançando, o Corinthians continuará recebendo, e se a seleção holandesa chegar até a final da Copa do Mundo, o valor total pode chegar a 180 mil dólares. Convertendo para reais, estamos falando de algo próximo de 934 mil reais, quase 1 milhão de reais, sem o Corinthians disputar a Copa, sem vencer uma partida, sem marcar um gol, sem vender jogador, sem fazer operação financeira complicada, apenas por ter Memphis Depay como atleta do elenco convocado para a seleção. Isso é muito forte, e em um clube que vive tentando equilibrar receitas, despesas, dívidas e planejamento esportivo, cada receita extra ajuda, cada entrada inesperada alivia, cada valor recebido pode ser importante em folha salarial, premiação, pagamento, planejamento ou até em negociação de elenco. E é exatamente por isso que essa notícia teve tanto impacto. Mas calma, porque existe uma segunda parte dessa conta, e ela é ainda mais curiosa. Além do valor referente aos dias de Copa, o Corinthians também pode receber pela liberação de Memphis durante o período de preparação da seleção holandesa. A preparação da Holanda começou antes da estreia no torneio, e como Memphis já estava cedido para esse período de treinamentos, o Corinthians também pode ter direito a uma compensação por esses dias. Esse valor pode chegar a 75 mil dólares. Na cotação atual, algo próximo de 389 mil reais. Agora junta tudo. O valor já garantido pela participação na Copa, o valor extra pela classificação da Holanda, a possibilidade de aumentar essa conta caso a seleção avance mais fases e a compensação pelo período de preparação. Quando você coloca tudo na mesa, entende por que essa história ganhou tanta força. Porque o Corinthians pode receber uma quantia extremamente relevante em um momento estratégico da temporada. E o mais curioso é que Memphis não precisou ser o protagonista da seleção para fazer isso acontecer. Ele começou os 3 jogos da fase de grupos no banco de reservas, entrou no decorrer das partidas, somou pouco mais de 50 minutos em campo e mesmo assim conseguiu participar diretamente de um gol, dando uma assistência na vitória holandesa sobre a Suécia. Ou seja, dentro de campo, ele vem sendo utilizado como uma opção de Ronald Koeman. Fora de campo, ele virou uma fonte de receita importante para o Corinthians. E isso cria uma situação muito interessante, porque enquanto Memphis defende a Holanda na Copa, o Corinthians acompanha tudo de perto. A cada jogo da seleção holandesa existe uma torcida esportiva, mas também existe uma torcida financeira. Se a Holanda vence, o Timão ganha mais dias de compensação. Se a Holanda avança, o valor cresce. Se a Holanda chega longe, a conta fica ainda mais bonita. E aí surge uma ironia deliciosa para o torcedor. O Corinthians está longe dos gramados por causa da pausa do calendário, mas mesmo parado continua faturando, e faturando em dólar. Para um clube brasileiro, receber em moeda estrangeira sempre chama a atenção, porque a conversão transforma esses valores em quantias ainda mais relevantes. E quando falamos de quase 1 milhão de reais em potencial, a diretoria naturalmente acompanha com outro olhar.
Mas existe um ponto ainda mais importante nessa história. Essa compensação chega exatamente em meio a uma novela que interessa muito a Fiel: a renovação de Memphis Depay. O contrato do atacante com o Corinthians vai até o fim de julho e o clube já apresentou uma proposta para tentar manter o jogador no elenco. A diretoria enxerga a situação com otimismo e esse contexto torna tudo isso ainda mais interessante. Porque enquanto Memphis defende a Holanda, o Corinthians acompanha tudo de perto. A cada jogo da seleção holandesa existe uma torcida esportiva, mas também existe uma torcida financeira. Se a Holanda vence, o timão ganha mais dias de compensação. Se a Holanda avança, o valor cresce. Se a Holanda chega longe, a conta fica ainda mais bonita. E aí surge uma ironia deliciosa para o torcedor. O Corinthians está longe dos gramados por causa da pausa do calendário, mas mesmo parado continua faturando, e faturando em dólar. Para um clube brasileiro, receber em moeda estrangeira sempre chama atenção, porque a conversão transforma esses valores em quantias ainda mais relevantes. E quando falamos de quase R$1 milhão em potencial, a diretoria naturalmente acompanha com outro olhar. Mas existe um ponto ainda mais importante nessa história. Essa compensação chega exatamente em meio a uma novela que interessa muito a Fiel: a renovação de Memphis Depay. O contrato do atacante com o Corinthians vai até o fim de julho, e o clube já apresentou uma proposta para tentar manter o jogador no elenco. A diretoria enxerga a situação com otimismo, e esse contexto torna tudo ainda mais interessante. Porque enquanto o Corinthians tenta convencer Memphis a ficar, o jogador continua gerando impacto esportivo e financeiro para o clube. Mesmo longe, mesmo servindo sua seleção, mesmo entrando apenas no segundo tempo, ele segue sendo um ativo valioso. E talvez essa seja a melhor palavra para definir Memphis hoje no Corinthians: ativo. Não apenas um jogador, não apenas um nome midiático, não apenas uma estrela internacional, mas alguém que movimenta a torcida, movimenta marketing, movimenta audiência, movimenta bastidores e agora movimenta também os cofres do clube através da FIFA. Poucos jogadores no futebol brasileiro têm esse tipo de peso, e é exatamente por isso que a permanência dele é tratada como prioridade. Porque quando um atleta entrega visibilidade, qualidade técnica e ainda gera receitas indiretas, o clube precisa olhar com atenção. Claro que existe o lado financeiro, claro que existe salário, claro que existe planejamento, claro que a diretoria precisa calcular tudo com cuidado. Mas a presença de Memphis no Corinthians não pode ser analisada apenas pelo que acontece dentro de campo. Ela precisa ser analisada pelo pacote completo. E esse caso da Copa do Mundo mostra justamente isso. Memphis está na Holanda, mas o Corinthians sente o efeito no caixa. Memphis entra no segundo tempo, mas o timão vê a conta crescer. Memphis segue na competição, e a Fiel começa a fazer conta rodada após rodada. Agora a pergunta é inevitável: até onde a Holanda pode chegar? Porque se a seleção holandesa passar por Marrocos e continuar viva na Copa, o Corinthians continuará acompanhando cada minuto com atenção redobrada. E se Memphis tiver mais participação nos próximos jogos, a história pode ficar ainda maior. Porque além do dinheiro, existe também a valorização da imagem do jogador, e isso pode impactar diretamente a negociação pela renovação. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que essa Copa do Mundo pode mudar o peso de Memphis dentro do Corinthians, como essa participação mexe com a imagem do jogador e por que a diretoria precisa tomar uma decisão rápida antes que essa novela fique ainda mais complicada. Agora entra um ponto que muita gente está deixando passar, porque essa Copa do Mundo não mexe apenas com o caixa do Corinthians. Ela também mexe diretamente com o peso de Memphis dentro do clube, e isso pode mudar completamente a novela da renovação. Pensa comigo, Fiel. O Corinthians tem em seu elenco um jogador convocado por uma das seleções mais tradicionais do planeta. Um jogador que está disputando Copa do Mundo. Um jogador que, mesmo não sendo titular absoluto, continua sendo utilizado por Ronald Koeman em momentos importantes das partidas. E mais do que isso, um jogador que já participou diretamente de gol na competição. Isso não é pouca coisa. No futebol brasileiro, onde muitas vezes os clubes brigam para encontrar nomes capazes de atrair atenção internacional, o Corinthians tem um atleta que está no maior palco do futebol mundial. E esse tipo de exposição tem valor, tem peso, tem impacto, não apenas esportivo, mas também comercial, institucional, midiático. Porque quando Memphis entra em campo pela Holanda, o nome do Corinthians aparece junto. Quando a imprensa fala da convocação dele, o Corinthians é citado.
Quando a FIFA calcula a compensação financeira, o Corinthians está na conta. E quando a torcida começa a discutir a permanência do jogador, tudo isso entra no debate. Por isso, a diretoria precisa tomar muito cuidado nessa negociação. Porque Memphis não é apenas mais um jogador em fim de contrato. Ele é um nome que movimenta o clube, movimenta a torcida, movimenta os bastidores, movimenta o mercado. E agora, como ficou claro nessa Copa do Mundo, também movimenta dinheiro na Copa do Mundo. O contrato do holandês com o Corinthians vai até o fim de julho, ou seja, a novela precisa ter uma definição em breve, e cada dia que passa aumenta a pressão. De um lado, o Corinthians quer manter um jogador de impacto, do outro precisa fazer isso sem comprometer ainda mais o equilíbrio financeiro do clube. E é aqui que a situação fica delicada, porque Memphis tem nome internacional, tem salário alto, tem mercado, tem visibilidade, e se continuar aparecendo na Copa, mesmo como opção no banco, seu nome continua em evidência. Isso pode fortalecer o jogador em uma negociação, mas também pode fortalecer o Corinthians no discurso interno, porque a diretoria pode olhar para tudo o que está acontecendo e dizer: esse jogador vale o esforço, não apenas pelo que entrega dentro de campo, mas por tudo que representa fora dele. E aqui existe uma diferença importante. Muitos jogadores custam caro e entregam pouco retorno para o clube. Memphis é diferente. Ele custa caro sim, mas também entrega uma imagem que poucos atletas no Brasil conseguem entregar. Quando ele chegou ao Corinthians, foi notícia no mundo inteiro. Quando veste a camisa do Timão, gera repercussão. Quando marca, vira manchete. Quando aparece na Copa, o Corinthians também aparece. E agora, com essa compensação da FIFA, existe mais um argumento para mostrar que ele não pode ser analisado apenas pela folha salarial. A conta precisa ser completa. Claro que o torcedor quer ver bola na rede, quer ver assistência, quer ver decisão, quer ver Memphis resolvendo jogo grande. Isso é o principal. Mas no futebol moderno, um jogador desse tamanho também precisa ser entendido como uma peça estratégica. E talvez essa Copa do Mundo esteja mostrando isso de forma muito clara. Mesmo longe do Parque São Jorge, Memphis continua trabalhando pelo Corinthians, só que de outro jeito. A cada dia com a seleção holandesa, o clube ganha mais. A cada fase avançada, a conta cresce. A cada aparição no torneio, a imagem do jogador continua em evidência. E isso cria um cenário curioso. Enquanto o torcedor discute se vale ou não renovar, a FIFA está pagando ao Corinthians justamente porque Memphis pertence ao clube. É quase como se o próprio futebol estivesse lembrando a diretoria do tamanho do ativo que ela tem nas mãos. Mas existe o outro lado. Se Memphis está valorizado, outros clubes podem observar. Se aparece bem na Copa, chama a atenção. Se mantém boa imagem internacional, desperta interesse. E quando o contrato está perto do fim, qualquer demora pode se transformar em risco. Por isso, o Corinthians precisa agir com inteligência. Não pode se desesperar, mas também não pode dormir no ponto, porque uma negociação desse tamanho não se resolve apenas com vontade da torcida. Precisa de projeto, precisa de condição financeira, precisa de convencimento. Precisa mostrar ao jogador que ficar no Corinthians faz sentido esportivo. E é exatamente aí que Fernando Diniz pode ser uma peça importante. Porque Memphis precisa entender qual será seu papel dentro do time. Precisa saber como será utilizado. Precisa sentir que pode ser protagonista. Precisa enxergar um Corinthians competitivo, um Corinthians organizado, um Corinthians capaz de brigar por coisas grandes. Jogador desse nível não pensa apenas em dinheiro. Pensa em contexto. Pensa em ambição, pensa em visibilidade, pensa em carreira. E se o Corinthians conseguir juntar tudo isso, a permanência fica mais possível. Agora imagine o tamanho da história. Memphis volta da Copa, a Holanda faz uma boa campanha, o Corinthians recebe uma quantia importante da FIFA, a torcida se empolga e o clube anuncia a renovação do camisa 10. Seria um roteiro perfeito para reacender ainda mais o ambiente do Timão. Mas se a novela se arrastar demais, o clima pode virar. A torcida começa a cobrar, a imprensa começa a especular, outros clubes podem aparecer. E uma situação que hoje parece otimista pode ficar ainda mais complicada. Por isso essa pausa no calendário é tão decisiva. Enquanto o elenco se prepara para voltar aos gramados, enquanto Fernando Diniz ajusta o time, enquanto a diretoria observa o mercado, Memphis continua sendo um dos assuntos mais importantes do Corinthians, mesmo estando com a seleção holandesa. E olha que curioso, o Corinthians não está jogando a Copa, mas uma parte do futuro do clube pode estar sendo decidida lá.
porque a permanência ou saída de Memphis muda muita coisa. Muda o peso do elenco, muda o planejamento ofensivo, muda a relação da torcida com o projeto, muda até a percepção do mercado sobre o Corinthians. Manter um jogador desse tamanho passa uma mensagem. A mensagem de que o clube quer competir em alto nível. A mensagem de que o Corinthians ainda consegue atrair e segurar nomes internacionais. A mensagem de que o projeto não é pequeno. Mas para isso, tudo precisa fazer sentido. Não adianta renovar apenas pelo impacto do nome. Também precisa haver encaixe dentro de campo. E é aqui que Fernando Diniz terá uma missão enorme. Transformar Memphis em peça central de um Corinthians mais forte. Porque talento ele tem, experiência ele tem, personalidade ele tem. O que precisa aparecer é continuidade, participação, decisão, aquele impacto que faz o torcedor levantar do sofá e dizer: esse cara é diferente. Se Memphis entregar isso, a renovação deixa de ser apenas uma negociação, vira uma declaração de ambição. E agora, com a Copa do Mundo jogando luz sobre o atacante, essa decisão se torna ainda mais importante. Afinal, o Corinthians já está vendo na prática que Memphis pode gerar retorno até quando não está vestindo a camisa alvinegra em campo. Mas existe uma pergunta final que precisa ser feita. Esse dinheiro da FIFA muda alguma coisa no planejamento do Corinthians? Pode ajudar na renovação? Pode aliviar parte dos custos? Ou é apenas uma receita pontual que não altera o cenário principal? Na próxima parte, vamos fechar essa história mostrando por que essa bolada da FIFA chega em um momento simbólico para o Corinthians e o que a diretoria precisa fazer para transformar uma notícia boa em uma decisão ainda melhor para o futuro do clube. E agora chegamos ao ponto que talvez seja o mais importante de toda essa história. Porque muita gente olha para esse dinheiro da FIFA e pensa apenas no valor. Mas essa notícia vai muito além da quantia. Ela chega em um momento simbólico. Ela chega em um momento decisivo. Ela chega justamente quando o Corinthians precisa tomar decisões importantes sobre o futuro de Memphis Depay. E é por isso que essa história merece tanta atenção. Porque o Timão não está apenas recebendo uma compensação financeira. O Corinthians está vendo, na prática, o tamanho do impacto que um jogador como Memphis pode gerar para o clube. Mesmo longe, mesmo sem vestir a camisa alvinegra durante a Copa, mesmo começando os jogos da Holanda no banco, ainda assim ele continua colocando o Corinthians no mapa, continua gerando repercussão, continua movimentando o nome do clube. E agora continua trazendo dinheiro para os cofres do Parque São Jorge. Isso não é pouca coisa. No futebol brasileiro, onde cada receita conta, uma entrada desse tamanho precisa ser valorizada. Claro, esse dinheiro não resolve todos os problemas financeiros do Corinthians, não paga sozinho grandes dívidas, não muda completamente a realidade do clube, mas ajuda, e ajuda em um momento em que qualquer valor extra pode fazer diferença. Porque quando falamos de planejamento de elenco, toda quantia importa. Pode ajudar em despesas, pode aliviar compromissos, pode entrar no fluxo de caixa, pode dar um pequeno respiro, e, principalmente, pode reforçar uma ideia. Memphis Depay é um ativo importante para o Corinthians. E talvez essa seja a principal leitura que a diretoria precisa fazer. Porque existe uma diferença enorme entre olhar para Memphis apenas como custo e olhar para Memphis como investimento. Se o clube olha apenas para o salário, a discussão fica pesada. Afinal, estamos falando de um jogador internacional, um nome grande, um atleta de alto impacto. Mas quando o Corinthians coloca tudo na balança, a análise muda. Memphis traz qualidade técnica, traz experiência, traz liderança, traz visibilidade, traz repercussão mundial, traz atenção de marcas, traz engajamento da torcida e agora traz até compensação financeira da FIFA. Esse pacote precisa ser considerado. Não dá para analisar um jogador desse tamanho olhando apenas para uma linha da folha salarial. O futebol moderno exige uma visão mais ampla, e Memphis é exatamente esse tipo de jogador. Um atleta que representa mais do que os minutos em campo. Agora, isso não significa que a renovação precisa ser feita de qualquer jeito. Muito pelo contrário. O Corinthians precisa ser inteligente, precisa negociar bem, precisa respeitar sua realidade financeira, precisa entender até onde pode ir sem comprometer o planejamento. Porque o clube não pode repetir erros do passado. Não pode tomar decisão por empolgação, não pode renovar apenas pelo peso do nome. Tudo precisa fazer sentido, para o Corinthians, para Memphis
para Fernando Diniz e para o projeto esportivo. Mas se existir encaixe, a permanência de Memphis pode ser uma das decisões mais importantes da temporada. Porque manter Memphis seria muito mais do que renovar com o atacante. Seria uma mensagem para o elenco, uma mensagem para a torcida, uma mensagem para o mercado. A mensagem de que o Corinthians quer continuar tendo jogadores grandes, quer competir com ambição, quer montar um time com capacidade de decidir jogos importantes. E, para Fiel, isso pesa muito, porque o torcedor sabe reconhecer quando o clube pensa grande, sabe quando existe uma tentativa real de montar um elenco competitivo e também sabe quando uma oportunidade não pode ser desperdiçada. Memphis pode não ter sido titular absoluto da Holanda nesta Copa, mas o simples fato de estar lá já mostra o nível do jogador. Ele está no maior palco do futebol mundial, vestindo a camisa de uma seleção tradicional, disputando uma competição que reúne os melhores atletas do planeta. E o Corinthians tem esse jogador no elenco. Isso precisa ser tratado com seriedade. Agora, imagine se a Holanda continuar avançando. O valor aumenta, a exposição aumenta. A conversa sobre Memphis aumenta e a pressão pela renovação também aumenta. Porque a cada fase que passa, o torcedor olha para a situação e pensa: como deixar um jogador desse sair de graça? Essa é a pergunta que vai começar a aparecer com mais força. E a diretoria sabe disso. O contrato vai chegando perto do fim. A proposta já está na mesa. O clube demonstra otimismo. Mas enquanto nada é assinado, a novela continua viva. E novela envolvendo jogador importante sempre prende a torcida. Ainda mais quando esse jogador está disputando Copa do Mundo e gerando dinheiro para o clube ao mesmo tempo. É quase um roteiro pronto. O Corinthians parado no calendário, a Holanda avançando, a FIFA pagando, Memphis em evidência, a torcida fazendo conta e a diretoria tentando resolver a renovação antes que a situação ganhe novos capítulos. Só que existe uma coisa que não pode ser ignorada. O dinheiro da FIFA é bom, mas o maior ganho possível ainda pode estar dentro de campo. Porque se Memphis voltar da Copa motivado, renovado e encaixado no modelo de Fernando Diniz, o Corinthians pode ganhar muito mais do que uma compensação financeira. Pode ganhar protagonismo, pode ganhar poder ofensivo, pode ganhar uma referência técnica, pode ganhar um jogador capaz de decidir partidas grandes. E isso, para a sequência da temporada, pode ser ainda mais valioso. Afinal, dinheiro entra e sai, mas jogador decisivo muda campeonato. E é isso que a Fiel espera de Memphis. Não apenas impacto de mídia, não apenas nome internacional, não apenas camisa vendida. O torcedor quer ver bola na rede, quer ver assistência, quer ver jogada diferente, quer ver o camisa 10 chamando responsabilidade, quer ver aquele jogador que faz a defesa adversária tremer quando pega na bola. Se Memphis entregar isso, a renovação vira uma vitória enorme. Mas se o clube não conseguir fechar, a sensação será de oportunidade perdida, principalmente depois de toda essa visibilidade na Copa do Mundo. Por isso essa história da FIFA é tão interessante. Ela parece apenas uma notícia financeira, mas no fundo ela conversa diretamente com o futuro do Corinthians. Ela mostra que Memphis continua sendo importante mesmo quando não está em Itaquera. Ela mostra que o nome dele ainda carrega peso internacional. Ela mostra que o Timão pode se beneficiar de ter jogadores desse nível no elenco. E mostra também que a diretoria precisa agir com rapidez e inteligência. Porque no futebol, as melhores oportunidades não ficam esperando para sempre. Hoje o Corinthians tem um jogador de Copa do Mundo. Hoje o Corinthians está recebendo dinheiro por isso. Hoje o Corinthians tem uma proposta de renovação em andamento. Hoje existe otimismo. Mas enquanto nada é assinado, nada está garantido. E a Fiel sabe muito bem como o futebol pode mudar de uma hora para outra. Por isso, cada jogo da Holanda passa a ter um sabor diferente para o corintiano. Não é só a torcida pela seleção de Memphis, é torcida pelo caixa do Corinthians, é torcida pela valorização do jogador, é torcida por uma possível renovação mais forte, é torcida para que essa história termine apenas com dinheiro entrando nos cofres, ou se também vai terminar com Memphis assinando a renovação e continuando no timão. Porque se isso acontecer, a Fiel poderá comemorar duas vezes, uma pela bolada da FIFA e outra por manter um jogador de peso mundial vestindo o manto alvinegro. Vai, Corinthians!